A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Novamente temos o privilégio de chegar até você com mais um estudo interativo da Bíblia Sagrada. Cada semana um tema diferente. Por isso o programa se chama O Assunto É. E o assunto de hoje é a Santa Bíblia. Para participar deste estudo baseado nas lições do curso A Bíblia Ensina, nós temos aqui os nossos convidados especiais, o Ailton Santana, que é o redator do programa Está Escrito. Boa tarde, Ailton, tudo bem? Boa tarde, é um prazer, Hamilton, estar com vocês aqui na Novo Tempo mais uma vez. E o Leandro Soares de Quadros é conselheiro pesquisador da Escola Bíblica de A Voz da Profecia. Está Escrito. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Hamilton, que alegria estar com vocês aqui novamente. Vamos então ao tema de hoje. O assunto é a Bíblia. É muito bom receber cartas de pessoas que nos amam e que também amamos. Uma mensagem assim sempre traz alegria e satisfação. A partir de agora iremos descobrir que alguém nos ama e nos enviou uma verdadeira carta de amor. Nessa carta, Deus, o Criador do Universo, nos dá uma mensagem de esperança e felicidade. Nela estão conselhos que nos ajudam a ter uma vida melhor. Também apresenta um futuro maravilhoso para nós. A carta de amor de Deus para o ser humano é a Bíblia. Ela foi escrita por homens que foram guiados por Deus para escreverem a mensagem divina. Vamos diretamente à primeira questão, à primeira pergunta. Quem inspirou as Sagradas Escrituras, esse livro que é dividido em duas partes, Novo e Velho Testamento, composto de 66 livros? Leandro. De acordo com 2 Timóteo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O interessante, Hamilton, aqui é que a palavra toda, ela provém de uma palavra grega que significa cada escrito. Sim. E no momento em que o apóstolo escreveu essa carta, não havia o Novo Testamento ainda. Então nós temos a plena convicção de que o apóstolo aqui estava referindo-se ao Antigo Testamento. Então, na verdade, ele disse o seguinte: cada escrito do Antigo Testamento é inspirado por Deus e útil no ensino. Posteriormente, o Espírito de Deus acrescentou ao cânon bíblico os livros do Novo Testamento. E segundo Pedro 21 também complementa esse texto quando fala que a profecia nunca foi dada por vontade de homem, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia não é fruto da imaginação humana ou do intelecto humano. Ela é fruto da providência divina. É uma autorrevelação que Deus faz de si mesmo para mostrar ao ser humano o plano da salvação. E é interessante também que nós lembremos ao nosso ouvinte que a Bíblia precisou de um período um tanto grande de tempo para ser escrita. Ela não foi escrita por uma pessoa e também não levou uma semana, um ano ou 2 anos. Quanto tempo levou para ser escrita e quantas pessoas participaram dessa tarefa de escrever a palavra de Deus? Ou tentar colocar aí no papel, no pergaminho, enfim, no material original, a mensagem da palavra de Deus que nós conhecemos hoje. É interessante percebermos que a palavra de Deus começou a ser escrita por Moisés. Sim. E Moisés ouvia a voz de Deus, né? E, inclusive, eu gosto muito de uma passagem muito interessante que fala que ele queria ver a Deus. Queria vê-lo, né? E Deus sempre dá um jeitinho. O Senhor disse, olha, nenhum homem pode me ver, mas para você eu vou dar um jeito. E a Bíblia diz que o Senhor o colocou dentro de uma caverna, né? E passou e ele pôde ver o Senhor pelas costas. Então Moisés foi uma pessoa escolhida por Deus para começar a registrar, né? Porque o homem estava se afastando tanto de Deus e Deus disse assim, olha Moisés, por favor, escreva, né? Comece a relatar. E a palavra de Deus então nos diz que Moisés começou a escrever a palavra de Deus, né? Começou com Moisés e vai até o apóstolo João, que viveu até o ano 100 aproximadamente da nossa era. Então nós temos um período aí de aproximadamente 1500 anos, 1500 anos. Que vai de Moisés até João. Mais ou menos uns 40 autores, né? 40 escreveram autores. A Bíblia. Agora, essa expressão inspiração, né? Eu gosto dela. Porque a gente observa, por exemplo, um poeta, ele é inspirado pela sua musa, talvez um amor não correspondido, né? E da mesma maneira, podemos crer que o Espírito Santo inspirou pessoas, né, a falar a pessoas que não correspondem ao amor de Deus. Então a inspiração de Deus foi plena nesse sentido. Foi plena nesse sentido. Então quem recebeu a inspiração é a pergunta 2 da lição A Bíblia Ensina, do assunto de hoje, Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, né,
e de muitas formas aos pais pelos profetas. Hoje ele nos fala através de seu filho Jesus. Mas então foram os profetas, pessoas que tinham uma comunhão especial com Deus e por isso ouviam a voz de Deus, ou então Deus aparecia a eles em sonhos ou até mesmo em visões. Eu tenho aqui uma informação que diz que nós encontramos na Bíblia milhares de expressões, e disse o Senhor, né? Falou-me Deus assim, e disse Deus. E as pessoas então relatavam o que ouviam, que viam. Mas uma questão, eles recebiam a palavra de Deus, as visões, a inspiração, Deus ditava para eles as palavras, ou eles escreviam do jeito deles, da maneira como eles entendiam? O interessante é que Deus, ele não ditava a Bíblia, mas ele inspirava e trazia ideias às pessoas. Por exemplo, a ênfase da inspiração divina está na pessoa e não na sua palavra. Alguns de nós, às vezes, confundimos as coisas. Achamos que Deus inspirou cada palavrinha que está na Bíblia. Não, Deus inspira ideias, conceitos e proposições a seu respeito. Então, o profeta, ao transmitir a Ailton e a Milton a mensagem, ele está fazendo uso da sua linguagem, porque Deus respeita a individualidade de cada profeta. Sim. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que a Bíblia é a infalível palavra de Deus na palavra do homem. Deus respeita o profeta, a sua maneira de expressar-se, de modo que o ser humano possa entendê-lo, né? Ok, você está ouvindo pela Rádio Novo Tempo, o assunto e o assunto de hoje é a Santa Bíblia, a Palavra de Deus. A Bíblia, ela própria, se compara a muitas coisas, e é a terceira pergunta que nós queremos conversar aqui e estudar com você que está acompanhando a nossa programação. A que se compara a Bíblia? Salmos 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós podemos ver aqui a Bíblia sendo comparada como uma lâmpada, portanto, aquilo que esclarece, que ilumina. No período da Idade Média, em que a Bíblia, podemos dizer assim, praticamente estava escondida, é chamado também de o período das trevas. E isso torna-se bem claro, né? Por quê? Porque não tinham as Sagradas Escrituras. As pessoas não tinham acesso. Exatamente. E graças a Deus, o Senhor usou Martinho Lutero, na verdade, para num primeiro momento trazer as Escrituras Sagradas na língua nativa do seu povo, que era o povo alemão. Então ele traduziu do latim para o alemão. E o Wycliffe do latim para o inglês. E nós temos a Bíblia chegando aqui na nossa língua portuguesa, uma história muito bonita. Um jovem com 17 anos, muito culto, né? Ele já com 17 anos, ele já sabia falar o grego, já sabia falar o hebraico, o português e o latim. E ele começa, que é José Ferreira de Almeida, né? João Ferreira de Almeida, exatamente. Sim. Que vem colocar a Bíblia na língua portuguesa. Muito bem. Quais são os benefícios trazidos pela leitura, pelo estudo da Bíblia Sagrada? O que vocês diriam? 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 e 16. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, das muitas bênçãos que a Bíblia nos traz, entre elas, sabedoria para a salvação, o conhecimento do que eu devo de fazer, ou seja, aceitar a Jesus a fim de que eu seja salvo. A Bíblia também me proporciona ensino, repreensão dos meus caminhos errados. Quando Deus diz um não, não é para nos ofender ou magoar, mas porque por detrás de cada não de Deus há uma bênção. Também a Bíblia serve para nos corrigir e para nos educar na justiça. E uma coisa que eu acho maravilhosa na Bíblia, querido ouvinte, é que a Bíblia apresenta o mesmo poder criador do nosso planeta nesse livro. É por isso que a Bíblia não pode ser comparada aos demais livros. A Bíblia diz em Salmo 33, versos 6 e 9, por exemplo, que o céu foi feito pela palavra de Deus e o exército deles pelo sopro da sua boca. Esse poder criativo da palavra de Deus, Hamilton, que fez o mundo, está na Bíblia. Então, essa palavra de Deus, esse livro sagrado, ele pode mudar o nosso coração perfeitamente. Eu tenho visto pessoas, assassinos, ladrões, adúlteros, que uma vez que entraram em contato com a Bíblia, nunca mais foram a mesma pessoa, porque esse livro tem um poder criativo.
tem a palavra de Deus implícita aqui dentro. Então quem lê a Bíblia, quem entra em contato com a palavra de Deus, não pode ser a mesma pessoa. Ela muda. Por isso esse livro é diferente dos demais. Não que a Bíblia desmereça outros livros. Até em Eclesiastes 12, verso 12, é recomendado que façam-se livros, que a pessoa eduque-se. Mas esse livro é sem igual porque nele há o poder criador de Deus. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com O Assunto É. Estamos apresentando pela Rádio Novo Tempo um estudo interativo da Bíblia Sagrada. O assunto de hoje é a Santa Bíblia. Leandro, eu gostaria de fazer uma pergunta, continuando o nosso tema de hoje, com relação à Bíblia Sagrada. Qual é a garantia que a gente tem, nós podemos ter, que essa Bíblia que hoje nós temos na mão aqui, que o ouvinte tem na sua casa, é a palavra de Deus, não foi adulterada com o passar do tempo? Nós temos, Hamilton, muitas evidências. E eu vou ressaltar para os nossos ouvintes, nessa ocasião, duas principais. Uma delas... foi descoberto uma vez por um homem chamado Nash, por volta do ano 1920, um papiro. E esse papiro foi chamado de papiro de Nash. Esse papiro ele comprou de um negociante egípcio que vendia antiguidades. E esse papiro é datado de aproximadamente o ano 150, entre o ano 150 e o ano 100 antes de Cristo, ou seja, esse papiro tem mais de 2.000 anos. Sim. Quando nós pegamos esse papiro, Hamilton, e nesse papiro contém os 10 mandamentos, contém também parte de Deuteronômio 5, verso 6, Deuteronômio 6, 4 a 9. Quando nós comparamos este papiro com, por exemplo, escritos do 9º século, depois de Cristo, vemos que o texto é exatamente o mesmo. Que maravilha, Que né? os copistas, né, Ailton, Sim. foram fiéis. E vejam bem, veja o trabalho dos maçoretas, por exemplo, que era um Exato. grupo de escribas judeus, né? Eruditos. Né? Eruditos, o que eles faziam para transmitir a Bíblia? Eles, antes de fazer uma cópia, Ailton, eles contavam os poemas, os versos, né? Os versos e as letras. Contavam um por um. E a partir do momento que eles contavam, eles faziam uma cópia. Copiavam tudo. E depois, o interessante é que se eles contassem as letras dessa cópia e sobrasse uma, ou errassem apenas em uma, todo aquele trabalho de cópia era rejeitado, era jogado fora e eles começavam a cópia novamente. Então essa integridade, essa honestidade do trabalho maçorético é uma evidência também de que nós temos o mesmo texto da antiguidade que temos hoje. E a arqueologia, né, contribui muito para evidenciar isso. Eu fico pensando, por exemplo, em analisar que, olha, são 3.566.480 letras. É muita letra. É muita letra. Muita letra. Se você for analisar palavras, também nós temos 773.693. E 1.189, no caso, capítulos. 1189 é a caixa postal da Caixa postal da Voz da Profecia, exatamente. Da profecia que você pode pedir o curso bíblico, né? Não dá para esquecer que a Bíblia tem 1189 capítulos e 31 mil e alguns versículos. Versículos. Eu tenho aqui a informação também, apenas aquelas pessoas que talvez gostem de curiosidades, né? Curiosidades, né? Com relação à quantidade também de versículos, 31.102 versículos. Isso, exatamente. Né? Agora, imaginem, no tempo, por exemplo, em que a Bíblia era perseguida, né, algumas pessoas escondiam a palavra de Deus, mas dentro do seu próprio coração. No livro Grande Conflito, fala de alguns, aqueles que viveram na época da Idade Média, que eram perseguidos, né? Quando era proibido Os valdenses, exato. Isso. Ele diz que alguns valdenses, mesmo que você pegasse, por exemplo, a Bíblia dele e jogasse fora, eles tinham o Novo Testamento inteiro na mente. Você imagina o que era isso. E porções enormes, principalmente o livro de Salmos, né? Que era um livro que eles gostavam muito, Sim. Tendo aquilo tudo na sua memória. Que bênção, né? Uma outra questão aqui. Por que existem tantas versões da Bíblia, né? Algumas têm livros a mais, há versões modernas, consideradas modernas, outras bem antigas. O que vocês diriam? Como vocês responderiam a essa questão? Olha, eu acho interessante. Eu tive o prazer de conhecer uma jovem que ela estava traduzindo uma Bíblia para uma língua, um dialeto, melhor dizendo, lá na África. E essa jovem que eu conheci, era uma jovem da igreja presbiteriana, ela me falou, ela estava dando a palestra, depois eu fui conversar com ela. Aquele texto, por exemplo, de Jesus, que Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Sim. E ela me dizendo que para os nativos, para que eles entendessem, porque eles não conhecem o que é pão.
né? Então ela colocou assim, Jesus dizendo, eu sou o aipim, ou a mandioca que desceu do céu. Por quê? Porque era algo que eles comiam todos os dias. Sim. Então veja, nós observamos que a versão em si, ela não traz tanto problema, né? Vamos assim dizer, porque a Bíblia, aquilo que Moisés disse, aquilo que João disse, está em harmonia. Então, se alguma coisa não estiver de acordo, nós temos que conferir outros textos. As versões auxiliam. Auxiliam porque tem determinados grupos sociais que dependem de um outro tipo de palavra. Exato. Né? Porque o que mais importa para Deus não é tanto a palavra, mas a ideia que quer transmitir. Verdade. Né? E, por exemplo, em Isaías 1,18, conforme você falou dessa tradução, uma vez em uma língua nativa, Isaías 1,18 foi traduzido da seguinte maneira: ao invés de os pecados serem tornados brancos como a lã, para algum grupo de nativos, um tradutor missionário traduziu que os vossos pecados sejam brancos como a polpa do coco. Olha, veja bem, a palavra é diferente, mas a ideia central de que Deus perdoa todos os tipos de pecados está ali. Então as versões auxiliam nisso, né, Ailton? Certo. Agora, com relação a alguma Bíblia, quando você pegar uma Bíblia, você deve ver se na sua contracapa está ali, né, podemos dizer assim, escrito Sociedade Bíblica Brasileira. Sim. Porque a Sociedade Bíblica Brasileira, ela procura exatamente preservar a versão sem adulteração. Adulteração. Não é verdade? Eu falo isso porque é possível que talvez alguém tenha pego uma Bíblia e vai ver que lá no Velho Testamento, ao invés de 39 livros, ele vai encontrar 46 livros. 7 livros a mais. Então, agora nós começamos a perceber por que então que esses 7 livros chamados apócrifos ou não inspirados não são aceitos por nós evangélicos em geral. Porque nós encontramos neles erros doutrinários. Né? Então, em razão disso, a Bíblia não pode ter erro, né? E fica claro também porque Cristo Jesus, no Novo Testamento, ele lia. Qual era a Bíblia que Cristo lia? Cristo lia a Bíblia que tinha 39 livros do Velho Testamento. Porque tanto Jesus Cristo como os apóstolos, eles mencionam 1178 vezes versos do Velho Testamento e em nenhuma dessa citação nós encontramos livros apócrifos. Né? E esses livros apócrifos, ou não inspirados, né? Apócrifo quer dizer oculto. Esses livros foram escritos por pessoas que não identificaram-se. Eles escreviam, por exemplo, um material e colocavam o nome de algum autor conhecido da época a fim de trazer autoridade ao seu escrito. E esses livros contêm alguns ensinos que contradizem totalmente o restante da palavra de Deus. Entre eles o ensino de artes mágicas, oração pelos mortos, ou coisas que a Bíblia não aprova. E tem outros ensinos que até o Ailton aqui irá citar no momento. Eu tenho, por exemplo, veja como termina o livro de 2 Macabeus 2:24. Se minha narração está imperfeita e medíocre, é porque eu não pude fazer melhor. Como é que você vai aceitar um texto desse? Toda a autoridade ele jogou por terra. Exato. É complicado. Mas por quanto tempo a Bíblia vai perdurará? É a pergunta 6 do curso A Bíblia Ensina, que estamos estudando aqui no Assunto da sua Rádio Novo Tempo. Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de nosso Deus é eterna, permanece para sempre. Para sempre. Né? Que coisa maravilhosa saber que a Bíblia é a palavra de Deus e é eterna. Eu gosto muito, Ailton, de saber que essa palavra eterna de Deus, ela foi transmitida de modo que nós pudéssemos compreendê-la. E foi por isso que Deus escolheu transmitir no hebraico, no grego e no aramaico, porque eram as línguas mais fáceis da época de se entender. Sim. Né? Então nosso Deus é maravilhoso, Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com a nossa salvação, a ponto de transmitir a Bíblia em uma linguagem simples, a fim de que todos possamos compreendê-la. Ok, chegando à parte final do programa, o que nós deveríamos fazer diante de tudo o que vimos e ouvimos no programa de hoje? Olha, a partir do instante que você tem a Bíblia em suas mãos, e hoje nós temos Bíblias de todos os tamanhos, todos os tipos e todos os preços, inclusive de graça, né? Na internet. Exatamente. Baixar, né? Você deve
ter este livro em suas mãos e estudá-lo diariamente. Né? Antes, você deve pedir que o Espírito Santo, que é o autor das Sagradas Escrituras, abra sua mente, para que você possa entender aquilo que você vai ler e pôr em prática na sua vida. Porque eu posso comparar a Bíblia com uma receita. E todos nós sabemos que o pecado é considerado como uma doença. E qual o remédio para o pecado, então, portanto? É Jesus Cristo. Então você tem que pegar a receita e usar o remédio. Né? Não basta você ler, você precisa pôr em prática. Para isso, Jesus já orienta que devemos pesquisar as verdades da Bíblia. Em João 5,39 ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. No original, a palavra examinar significa esquadrinhar, pesquisar. Então Deus quer que nós nos aprofundemos nesse maravilhoso livro que pode nos mostrar o caminho da salvação. E além disso, devemos aceitá-la com alegria e praticar os seus ensinos, né? Como diz Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurado, ou seja, feliz, né? Aquele que lê. Aquele que ouve. Existem pessoas que não sabem ler, mas eles podem ouvir. E põe em prática as palavras que estão nas Sagradas Escrituras. É da mesma forma, né, Ailton? Se nós vamos nos beneficiar de um remédio, como você mencionou a receita para o remédio, nos beneficiaremos de um remédio se nós o tomarmos. Eu não posso, da mesma forma, beneficiar-me da Bíblia se eu não lê-la e não estudá-la. Muito bem, o nosso tempo já acabou. Quero agradecer aqui a presença e a participação do Leandro Quadros e do Ailton Santana no programa de hoje, falando da Bíblia Sagrada no programa O Assunto É. Lembrando que na próxima semana estaremos aqui neste mesmo horário, trazendo o tema da oração, tema também importante da Palavra de Deus.